Bem, vamos girar e voltar aqui aos assuntos do Brasil. Tem vários destaques importantes para a gente trazer, para refletir com os nossos comentaristas. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comemorou a decisão do STF sobre a liberação do porte de 40 gramas de drogas, ou pelo menos de maconha. Segundo ele, a medida vai contribuir para reduzir a superlotação do sistema prisional. O ex-ministro do Supremo ainda saiu em defesa dos magistrados, dizendo que a corte atuou dentro do seu papel e que a tese irá orientar os tribunais por todo o país. Ao todo, existem cerca de 200 mil pessoas que estão presas por tráfico de drogas no Brasil. E segundo um estudo de 2023 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cerca de 33% dos condenados, ou seja, um terço, devem ser impactados e ter direito à revisão de pena com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, vamos girar com os nossos comentaristas. Mota, tirando essa história que a gente considera um assunto internacional, a principal notícia do dia aqui do Brasil foi essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na esteira do que vimos ontem, mas agora com a informação completa, né? O entendimento da quantidade que irá diferenciar quem é usuário de quem é traficante. Pois é, Caniato. Quer dizer, então, que o atual ministro do governo, que é ex-ministro do tribunal, disse que a decisão vai aliviar a superlotação das prisões. E talvez nós tenhamos aí uma pista para a verdadeira motivação da decisão. Olha aí, isso é uma declaração muito grave, porque o papel dos tribunais é fazer justiça aplicando a lei. Não é papel de tribunal nenhum administrar o sistema penitenciário ou resolver se tem muito ou se tem pouca gente. Muito menos fazer isso criando alterações na jurisprudência que terão outros efeitos colaterais imprevisíveis. É preciso a gente se perguntar de que adianta aliviar a superlotação das prisões e destruir o país. As prisões brasileiras, elas são insuficientes para a quantidade de criminosos que o Brasil tem. Mas isso é consequência da decisão do próprio Estado brasileiro, que se recusa a aumentar ou melhorar o sistema penitenciário. Essa decisão é política. Cristiano Beraldo já explicou, só em uma refinaria que ainda não está pronta, o Estado brasileiro gastou 100 bilhões de reais. Se você pegar os números da ONU, o quanto custa para construir uma cela padrão ONU, com esses 100 bilhões de reais, a gente reconstruiria todo o sistema penitenciário brasileiro. Então, essa superlotação, ela, na verdade, é um projeto. A gente denuncia isso há muito tempo. Muita gente fala disso. Eles não constroem novos presídios para que os atuais fiquem lotados, e aí um dia os defensores dos bandidos vão poder dizer, não se pode prender mais porque as prisões estão lotadas. E agora, de acordo com essa declaração do próprio ministro, por vias indiretas, parece que foi isso mesmo que aconteceu. E aí eu vou me socorrer de um jurista, vou lembrar o que disse Antonin Scalia, considerado um dos maiores juristas da Suprema Corte americana. Ele disse o seguinte: o sujeito acha que é capaz de administrar o sistema prisional da Califórnia só porque fez uma faculdade de direito e é juiz? Eu sou juiz da Suprema Corte americana e eu não sei nem a pronúncia certa do meu sobrenome. Pois é, e você, Cristiano Beraldo, o ministro Ricardo Lewandowski, argumentando que essa decisão irá colaborar, ajudar a evitar a superlotação das cadeias, enfim, o que é preciso considerar além desse argumento, quais podem ser as consequências desse entendimento da Suprema Corte? Caniato, difícil imaginar uma manifestação mais infeliz do que essa. O Mota chamou atenção para um fato concreto. Como é que pode você estabelecer o número de presos, a capacidade do sistema prisional a partir da quantidade de droga que alguém pode circular pelas ruas livremente? 40 gramas de maconha é maconha para valer.
Ninguém anda com 40 gramas de maconha para ir para uma festinha com a rapaziada, para curtir o final de semana com a namorada lá no sítio. Não, 40 gramas de maconha é muita maconha. Dá para muita gente ficar emaconhada há muito tempo. Não tem nenhum parâmetro que conecte essa decisão com a realidade brasileira. Então, o problema que nós temos de superlotação das prisões é a falta de prisão. Porque nós estamos num país em que 50%, segundo o próprio ministro, 50% das pessoas presas em flagrante, ou seja, foram pegas no ato do cometimento do crime, são liberadas na audiência de custódia. Nós estamos num país em que 90% dos homicídios não são esclarecidos. E aí nós temos um problema de superlotação de prisão? Não. Nós temos é pouca prisão. Porque senão, diante desta lógica do ministro, nós vamos entender que pode se matar à vontade no Brasil porque 90% desses assassinos não serão pegos simplesmente porque não tem lugar na prisão para eles. Olha que país maravilhoso que nós estamos vendo ser criado a partir de decisões de um tribunal que está simplesmente inventando uma prerrogativa que ele não tem. Aonde na Constituição, e eu não sou advogado, eu posso estar errado, mas me falem aonde na Constituição está escrito que caberá ao Supremo Tribunal Federal decidir a quantidade de droga que cada brasileiro poderá andar por aí. Eu não vejo aonde isso está escrito. Agora, Congresso Nacional tem que agir, e agir com firmeza, agir com veemência, porque o que se instalou hoje é o libera geral das drogas. Não tem sentido, delegado Palumbo, que diga se eu estou errado, delegado. Pois é, delegado, a gente quer exatamente escutar o que você tem a dizer, porque 40 gramas de maconha, ou seja, quem não fuma maconha não sabe exatamente. É muito? É pouco? Eu me lembro que ontem ou anteontem o senhor trouxe a informação de que um cigarro de tabaco convencional que é vendido na carteira na padaria, um cigarro normal, legalizado, pesa 1 grama, é isso, essa informação. Então, 40 gramas equivalem a 40 cigarros de maconha. Enfim, poderia o tráfico de drogas, delegado Palumbo, se adaptar à legislação quando for vender no varejo? Pode ter certeza que os criminosos estão em festa. 40 cigarros de maconha é para tráfico de drogas. Infelizmente, não se dá para colocar um critério objetivo como eles querem colocar. O critério é subjetivo. Todas as vezes que eu efetuei prisões de traficantes, e eu fiz muito isso durante a minha carreira policial, a gente fica analisando o local. Nós paramos, às vezes, uma viatura descaracterizada, 100, 150 metros antes, e colocamos um binóculo para saber quem é o traficante, se ele está entregando para os carros. As biqueiras são conhecidas por todas as autoridades policiais, por todos os policiais. Todo mundo sabe aonde tem biqueira. Ontem mesmo eu passei na frente da Muniz de Souza e me lembrei da biqueira, onde, inclusive, nós matamos um traficante em legítima defesa. E lá estava o olheiro, olhando se vinha alguma viatura. Lá estava o traficante. Eu mesmo constatei isso com os meus próprios olhos. E ali é tão difícil efetuar uma prisão que todas as vezes que a polícia chega, eles trancam um portão e saem correndo. E aí nós temos uma decisão como essa, que com certeza vai ser aplaudida. Esse traficante que estava na Muniz de Souza ontem, a partir de agora ele vai carregar 30 gramas de maconha e vai vender 1 grama por vez. É isso que vai acontecer. Então, é absurdo esse critério. O atual ministro da Justiça foi um juiz garantista. Ele criou a audiência de custódia e fica se vangloriando, porque 50% dos presos saem na audiência de custódia. Meu Deus do céu, eu gostaria que 90% dos presos não saíssem na audiência de custódia. Aliás, 100% dos presos não saíssem na audiência de custódia, porque essa audiência não serve para nada. Serve apenas para dar voz ao bandido. Lá ninguém se pergunta nada em relação à vítima. Vai perguntar como ele foi tratado, como ele foi algemado, se deram uma refeição, onde ele foi
se ele foi humilhado. É isso que se vão perguntar para um criminoso que vai lá e muitas vezes mente arrumando uma corregedoria, um problema correcional para o policial que tem que provar que não fez nada daquilo. Eu já fui parar na corregedoria várias vezes por denúncias de ladrão, de sequestrador, que falou, olha, não gostei do jeito que aquele delegado me abordou, ele foi ríspido, ele foi estúpido. Eu fui ter que dar satisfação na corregedoria. E aí você perde um dia de folga, você tem que pagar estacionamento, você tem que se deslocar até lá e você tem que tomar um chá de banco, às vezes por mais de 2 horas, para ser ouvido, para explicar que eu apenas cumpri a minha função. Como é que vai ser agora? Os policiais vão andar com uma balança do lado do corpo? Aliás, né, agora fica aí a dica aí para os governadores que estão sendo pressionados a colocar a câmera, né? Ao invés de comprar a câmera, compra a balança. Porque essa decisão aí é absurda. E nós estamos trabalhando no Congresso Nacional para aprovar a PEC do Senado, que agora está na Câmara dos Deputados, o mais rápido possível. Porque o único beneficiado com isso será o traficante, será o bandido, será o chefe de organização criminosa, que vai ver cada vez menos os seus membros serem presos. Isso aí é uma política de desencarceramento. Entendeu? Um preso custa em média R$ 2.400. Eles querem economizar. E ao invés dele construírem mais presídios, né, para acabar com a superlotação, não. Eles resolvem soltar e ficam se vangloriando de que agora a gente vai soltar os presos, vai ter menos presos nos presídios. Isso é absurdo. Quem vai ganhar com isso? Só o crime organizado. Tá certo. Claro, a gente vai tratar dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, só que aqui, ao lado, a gente segue acompanhando as imagens ao vivo de La Paz, tentativa de golpe de Estado, mas destacando que há pouco os militares que atendiam às ordens do general Zúñiga, que foi destituído, que estaria liderando esse movimento de destituir a presidência de Luiz Arce, enfim, esses militares começaram a deixar há pouco, há alguns minutos, o Palácio Presidencial no centro ali de La Paz, Praça Murídio. E a gente segue acompanhando qualquer novidade, qualquer atualização em primeira mão aqui na Jovem Pan News. Ou seja, a gente vai tratar dos principais assuntos aqui do nosso país, mas também qualquer novidade a gente traz em detalhes diretamente de La Paz. Situação tensa na Bolívia. Agora eu vou retomar com o Roberto Mota em relação a esse aspecto que envolve a quantidade, Mota, porque durante a tarde eu e o Felipe Gustavo, a gente tratava das questões que envolvem essa decisão do Supremo Tribunal Federal e nós nos deparamos com uma reportagem que trazia justamente a especificação de qual a quantidade que um usuário de maconha usa para fazer um cigarro, enrolar um baseado, como eles chamam. Normalmente, um cigarro de tamanho médio leva 1 grama. Agora, se a pessoa fizer um baseado mais fininho, ele pode fazer com meio grama. Então, é importante a gente considerar isso, porque cigarros de tamanho normal seriam 40, mas dependendo do uso ou do objetivo, ele consegue reduzir a porção e aí fabricar ou enrolar 80 cigarros. E como bem disse você, Cristiano Beraldo, é estranho, né? Uma pessoa sair para o trabalho, sair para uma festa com 80 cigarros de maconha no bolso, né? Uma caixinha ou em um estojo. Enfim, muitos entendem que isso vai permitir que aquele traficante que opera no varejo, na festinha, no churrasco, na balada, no samba, na festa eletrônica, enfim, ele vai atuar exatamente se adequando, se adaptando à legislação vigente. Você vê dessa forma também, Mota? Eu vejo dessa forma, Caniato, porque o que aconteceu ontem foi tomada ontem uma decisão cujo impacto e os efeitos são muitos e são complexos. Agora, é preciso a gente começar lembrando o que o ministro Luiz Fux disse ontem. O ministro disse: nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Em um Estado democrático, a instância maior é o parlamento. E eu espero, Caniato, que o Congresso Nacional tenha ouvido essas palavras. Eu sempre defendi aqui
que a melhor forma de atingir o equilíbrio entre os poderes é através da autocontenção. É quando um poder pode tomar uma decisão, mas decide, não vou tomar, porque eu entendo que essa decisão não está no meu escopo de atuação. Me parece que ontem, Caniato, uma oportunidade como essa foi desperdiçada. Na minha opinião, a decisão de ontem deu um golpe triplo no equilíbrio republicano. Primeiro, um tribunal tomou uma decisão que caberia aos parlamentares eleitos. Segundo, é uma decisão que contraria frontalmente os sentimentos e os desejos da absoluta maioria dos eleitores. Tem dúvida, é só fazer um plebiscito. Terceiro, isso é o mais importante, essa decisão produziu um estado de coisas incompreensível. Eu falei com inúmeras pessoas hoje que me perguntaram, Mota, a droga foi legalizada? Mota, onde é que a gente vai poder comprar essa maconha aí dos 30 gramas, 40 gramas? É uma situação incompreensível, porque a produção e a venda de drogas continuam proibidas. Mas o consumo de drogas, dentro de determinadas circunstâncias, não será mais considerado crime. Caniato, essa situação talvez possa ser explicada em juridiquês, mas em português ela não faz o menor sentido. Pois é, não, esse eu acho que é um aspecto crucial para a gente debater e analisar, só trazendo a informação desse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal a substância cannabis sativa, maconha, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela e também medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Ou seja, Mota, medidas administrativas. Então, o camarada não vai ficar com a ficha suja por conta dos baseados que ele leva no bolso, não é isso? Agora, o que as pessoas me perguntam é, onde eu posso comprar esses... quantas gramas são, Caniato, que ficou resolvido aí? 40. As pessoas perguntam, não é mais crime. Então, é um ilícito, mas não é mais crime. Não é mais crime, eu posso fazer. Onde eu posso comprar essa maconha? Ah, meu amigo, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu juro para você, eu recebi essa pergunta hoje de uma pessoa interessada em entender essa decisão. Ela não acompanhou todo o trâmite, ela não entende juridiquês, como a maioria de nós. Na cabeça dela, tinha sido criada uma fonte legal para que as pessoas comprem a maconha, que não vai ser mais ilícito, porque é inconcebível para essa pessoa e para mim também. Sim. Que você vá num traficante, alguém tem que ir no traficante, né, Caniato? Alguém tem que ir lá no traficante e comprar essas 30 gramas. Então, você comprar droga de um traficante deixou de ser crime? É isso que as pessoas não conseguem entender.